conosco, hoje e sempre. Que tenhamos uma noite agradável, serena, de boas reflexões. É uma alegria estarmos juntos. Graças a Deus, essa situação vai se amainando e a gente pode sentir o calor da presença física, a vibração do olhar. E mandamos também um abraço carinhoso aos nossos irmãos pelo mundo, através da internet. Falava com o Rui minutos antes aqui, de que, entre outras coisas, esta pandemia nos ensinou que a gente deve passar a usar os recursos que dispomos. Como é o caso, né? Essa iniciativa aconteceu a partir da pandemia. Eu vou ter que agilizar um pouco o nosso bate-papo, em função de que eu vou contar uma história para vocês, uma história verídica. E uma história tem que ter começo, meio e fim, e tem aí o nosso horário, né? Aliás, essa história, eu até me emocionei aqui enquanto o Rui falava das crianças, dos atendidos aqui da casa, e não por acaso nós fomos intuídos a escolher esse tema para conversar com vocês hoje, que tem uma relação muito próxima com a situação aqui dessas crianças, por assim dizer. E a hora que escolhi o tema, não tinha exatamente me lembrado disso, mas agora entendi por que fomos intuídos a isso. A proposta é que a gente vai desenvolver reflexões sobre o que e como pedimos a Deus aquilo que desejamos. Será que o que desejamos, será que de fato é o melhor para nós? A história que a gente vai contar permitiria ser entremeada com uma série de reflexões, mas todas voltadas para essa questão, se o que a gente deseja é o melhor para nós. Mas, mesmo não sendo permitido que a gente leve um tempo a mais, vocês mesmos vão chegar a essa conclusão. Nós vamos contar para vocês a história de Esther, mas não é aquela Esther que tem um livro do Velho Testamento. Aquela Esther da Bíblia foi uma jovem judia deportada que acabou tornando-se a rainha da Pérsia. A nossa Esther é um pouco, estou meio atrapalhado com esse negócio aqui. A nossa Esther é um pouco mais modesta, e ela protagoniza uma história que está no livro A Arte de Recomeçar. Livro esse ditado, trazido pelo magnífico escritor Leon Tolstói, um dos maiores escritores que o mundo já viu. E essa história chegou pela mediunidade de uma moça aqui do Paraná chamada Cirineia Yolanda Maffei. Então o livro é A Arte de Recomeçar. E eu vou convidá-los a que façamos juntos uma viagem para cerca de 2000 anos atrás, e vamos encontrar um vale verdejante, uma pequena aldeia, e um menino muito saudável corre pela ruazinha lá da aldeia em direção à sua casinha, gritando: "Mãe, mãe!" E o menino ansioso sobe os degraus de pedra da casa, encontra Marta, sua mãe, em frente ao fogão. E ela diz assim: "Mas Gesiel, é o nome do menino, Gesiel, por que corre como um doido? Por que tanta pressa?" "Eu sei, mãe, mas dessa vez, quando a senhora souber da novidade que eu trago, vai entender, quem sabe a senhora vai correr até mais que eu." "Mas o que aconteceu?" "Mãe, sabe o tal profeta, o Rabi? Aquele que você queria tanto conhecer? Pois é, está na aldeia vizinha." E o menino, emocionado por trazer a notícia para a mamãe, aguardava a reação, não é? E ela: "Mas como é que você sabe disso, ô Gesiel?" "Ninguém por aqui falou nada, você não saiu da vila, né?" "Não, mãe, é que eu encontrei o Gediadá, o moleiro, que mora lá naquela outra aldeia, né? E ele me deu uma carona na carroça dele. E
falou que faz 2 dias que Jesus está lá na sua aldeia. Mãe, lembra aquele coxo, aquele homem que tinha um problema na perna, que a senhora sempre ajudava aqui? Pois é, está andando normalmente, isso só com uma conversinha com o Rabi. Já está andando. São os milagres de Jesus, não é? E contou outros casos que o Gediadá tinha falado para ele. E Marta perguntou, mas será que isso é verdade? O povo fala demais, né? Mas por que o Gediadá mentiria, mãe? Já pensou se ele cura a nossa Esther? Filho, você está sonhando novamente. A tua irmãzinha não tem jeito, nasceu assim, imóvel, muda, parece que ela não nos vê nem escuta. A pequena Esther, meus amigos, era uma criança de cerca de 2 aninhos, que nasceu com o corpinho todo retorcido, sabe? E a mãe não sabia nem se ela via, se ela escutava, e claro que também não falava. Então era essa a situação daquela criança, da Esther, num cantinho lá da casinha humilde, como eu disse, com aquele corpinho todo retorcido. E o Gesiel falou, mãe, mas ele pode curar, eu sei disso, ele pode curar a nossa Esther. A Marta aproximou-se da caminha, não é? Olhou com tristeza para aquela pobre criança e pensou, o que será da minha filhinha quando eu me for? Porque a Marta, desde o dificílimo parto, há 2 anos atrás, mais ou menos, ela já não era a mesma pessoa, perdeu a saúde. Ela estava muito doente, tossia o tempo todo e colocava sangue pela boca, a Marta. E ela sentia que a sua saúde se escoava dia a dia, né? E ela não se preocupava com ela, a sua preocupação eram as crianças. Particularmente aquela coitadinha, né, a Esther. Pois ela sabia que o pai não cuidaria das crianças, até porque vivia em noitadas, desaparecia por vários dias. Inclusive ela soube que ele estava tendo um caso com uma moça de uma aldeia vizinha. E eram esses os pensamentos da nossa Marta, quando o filhinho, Gesiel, perguntou, e Jesus, mãe? Eu vou pensar. Mas o Gediadá disse que logo, logo ele vai embora. E ela pensava, como é tudo tão fácil para as crianças, né? Como que ela poderia viajar? Porque na verdade era uma aldeia vizinha, mas era 1 dia de carroça para chegar, né? Não tinha dinheiro, não tinha condições. Como levar a pequena Esther naquele estado? À noite, como de hábito, o esposo não regressou. As dificuldades com a situação da filhinha cada vez mais difícil, e com a sua saúde também, faltavam alimentos, haviam muitas dificuldades. E ela lembrou da última vez que o marido voltou para casa. Foi horrível. Chegou irritado, descarregou na família, quebrou os poucos móveis que tinha por ali, surrou, bateu na esposa, na Marta, e foi até a caminha da menina, da Estherzinha, virou a caminha, jogou a criança no chão e disse assim, inútil, por que não morres? Tenho que trabalhar para sustentar um verme como tu? Olha o cara. Se bem que estamos falando de 2000 anos atrás, né? O marido culpava Marta, a mãe, pelo estado daquela criança. Porque o parto foi muito difícil mesmo, sofrido, demorado. A parteira praticamente arrancara a criança, sabe? A sensação era que a Esther não queria nascer. Até porque ele culpava a esposa pelo estado daquela criança, porque até pouco tempo, sempre que havia uma dificuldade, por exemplo, se a mulher não engravidava, a culpada era quem? A mulher. Nunca o homem era responsável por nada dessas coisas. E ele atribuía aquela situação à esposa. A notícia da presença de Jesus na aldeia vizinha não saía da sua cabeça. Mas
para ela era uma coisa muito distante, inalcançável. A viagem exigiria muitos cuidados, sem falar que com certeza o marido não aprovaria. Marta olhava o lenço sujo de sangue, as manchas cada vez maiores, mais escuras, a doença caminhando rapidamente, provavelmente, eu não sei, mas provavelmente ela estava com tuberculose, né? E ela sentia, pelo menos achava que não resistiria por muito mais tempo. Eram esses os seus pensamentos quando, muito cansada, adormeceu. Acordou com o Rabi, com Jesus na sua mente. De tanto ouvir o Gesiel, seu filho, falar, descrevê-lo, ela pensava assim, sozinha lá quando levantou: será que Jesus teria mesmo tais poderes? Ela, Marta, não entendia a vida. Uns tão felizes, outros sofrendo tanto. Aliás, é muito comum a gente ter esse tipo de reflexão. Por que, meu Deus? Né? Porque Gesiel era forte como um tourinho, esbanjando saúde, vitalidade, o seu filho, e a pequena Esther naquele estado. Por quê? Aliás, para as doutrinas que defendem uma única vida, tem muitas situações inexplicáveis, né? Aqui mesmo nessa casa abençoada, 80 crianças com graves dificuldades, como o nosso Rui falou. Se a vida é uma só, meu Deus, será que Deus cria privilégios? Será que Deus gosta mais de uns do que de outros? Como explicar essas situações à luz de uma única vida? E a Marta então ficava pensando essas coisas. Por quê, né? Será que seria culpa sua do estado da Esther, como o marido sempre dizia? O que seria de seus filhinhos se ela viesse a falecer? A voz cada vez mais fraca, a febre corroindo-a dia e noite. E naquela manhã, Marta estava sentada ali à soleira da porta, tentando angariar algumas forças para o dia de trabalho. As lágrimas desciam e ela pensava: o que será das crianças? O que Jesus faria em meu lugar? Essa pergunta é fabulosa. Em quaisquer dificuldades, o que Jesus faria? E a Marta estava lá pensando essas coisas, quando ouviu: bom dia, senhora, está um lindo dia, não? Ela olhou, era um homem numa carroça, e ele disse: Gediadá, senhora, meu nome é Gediadá, vim atrás do Gesiel, seu filho. Ontem conversamos bastante, um menino inteligente, educado, gostei muito dele. E eu passei a noite toda pensando no Gesiel e na sua vontade de conhecer Jesus. E também no grave problema de Esther, o menino tinha contado, não é? E essa história, o Gediadá falando, me comoveu a tal ponto que eu decidi vir buscar a senhora, o Gesiel e a Esther para irem comigo até minha aldeia onde está Jesus. O Gediadá, né? E ele continuou: eu arrumei um colchãozinho, olha o cara, hein? Peguei um colchãozinho emprestado ali na estalagem, para que a menina e a senhora possam viajar com um pouquinho mais de conforto, né? E ela: Senhor, eu não sei nem o que dizer, e meu esposo? Eu tenho que pedir autorização. Em verdade, o Gesiel, que passara a noite na cidade, ele sabia. Esses lugares pequenos, corre as notícias, sabia da realidade do esposo que estava lá com a namorada no outro lugar, né? Senhora, fiquei sabendo que o seu esposo empreendeu uma viagem relativamente longa. Com todo respeito, ouso dizer que a senhora terá tempo de ir e retornar antes dele voltar. Marta avaliou aquele homem, tudo nele inspirava confiança, com certeza não se tratava de um bandido, e acabou concordando. Conversaram sobre mais alguns detalhes ali da viagem,
E o Gediadá, inclusive, garantiu que a traria de volta. E a Marta, mesmo concordando com a viagem, ficou pensando que ela não tinha um único tostão, né, para fazer essa viagem, tampouco alimentos. E o Gediadá, como que adivinhando os seus pensamentos, disse que eles ficariam hospedados na sua casa, pois ele, Gediadá, havia ficado viúvo há algum tempo, voltou a morar com os pais e disse que eles ficariam hospedados lá na sua casa. Disse mais que tinha providenciado a viagem, as coisas para a viagem, e mostrou até uma cestinha de vime assim, né, com alimentos, frutas, etc., com uma toalhinha em cima. Olha o cara, né? Colchãozinho, cestinho com alimentos. E a Marta, emocionada, sentiu que aquele homem, prestem atenção, aquele homem tinha a rara sensibilidade de auxiliar, de ajudar sem constranger. Isso é uma habilidade rara, sabe? Quando a gente ampara, é solidário com alguém, faça isso com a maior naturalidade possível. É nosso irmão, é nossa irmã, nós não somos melhores nem um pouquinho. Temos que tratar isso com natureza, com naturalidade, porque a pessoa já está numa situação constrangedora, difícil, né? E você, ao se colocar numa condição superior, ainda está diminuindo mais. Então, auxiliar sem constranger. Em meia hora seguiam viagem. Foram recebidos com muita alegria pela mãe do Gediadá. A noite foi agradável, serena. E aquela senhora, depois de ouvir a Marta sobre a situação da vida dela toda, a mãe do Gediadá perguntou, porque a Marta disse, entre outras coisas, que o principal motivo de ela querer estar com Jesus era exatamente para que ele o quê? Curasse a Esther. Claro. E a mãe do Gediadá perguntou, você crê, Marta, que Jesus poderá curá-la? Sim, eu tenho fé que ele poderá operar tal milagre. Você sabe que um milagre na acepção comum vulgar não existe, né? O que existe é merecimento, para que se obtenha uma graça divina. Sim, eu creio com certeza que ele pode operar tal milagre. E combinaram de sair bem cedo no dia seguinte para encontrar Jesus. De manhã, o Gediadá, quando viu a Marta saindo do quarto ali, notou que ela mal conseguia segurar a pequena Esther nos braços. Doente, magra, fraca, dificuldades para respirar. E claro, o Gediadá decidiu acompanhá-los, inclusive carregou a pequena Esther, né? E ele no caminho pensava assim, eu não sei quem precisa mais, viu? Se a mãe ou a filha, né? A multidão grande, né? A notícia de Jesus correu, que ele estava por ali. Quando o mestre apareceu, há uma agitação danada, todo mundo querendo se aproximar, não é? E ela ficou sentada com a Estherzinha ali num canto. E Jesus foi caminhando entre as pessoas, sorrindo aqui, conversando, atendendo com ternura e tudo, e foi caminhando exatamente na direção onde ela estava. E ela pensando que, meu Deus, eu não posso nem acreditar, que sorte! Tanta gente ali, será que ela seria abençoada com uma palavra do mestre? No instante seguinte, ele estava exatamente à sua frente. Imagine a vibração. Claro que Jesus, como nosso irmão Rui falou, Jesus está conosco aqui agora, claro que sim. Mas imagine a vibração de você estar fisicamente com Jesus ali na sua frente, né? E então ela, movida por uma força estranha, pegou a filhinha nos braços, a pequena Esther, estendeu para Jesus. Eu vos suplico, Senhor, curai-a. Aqui entre nós, se você tivesse o poder de, através de um passe fluídico, curar, restaurar a saúde daquela criança,
Você faria ou não? Sim. Alguém aqui não faria? Claro que não, eu também. Se eu pudesse, ajudaria a curar. Com certeza. Podes curá-la, Senhor, eu lhe suplico. E Jesus, serenamente: sabes o que me pede, mulher? Sim, peço-vos a cura de uma criança inocente. Claro, né? Uma criança de 2 aninhos. O que ela praticou de mal? O que ela fez para estar naquele estado? Pouco tempo me resta de vida, Senhora, a Marta. Ninguém a aceitaria assim? Jesus fitou-a com doçura e disse assim: vá à noite à casa de Efraim. Estou hospedado lá. Era um recém-convertido ao cristianismo que recebeu Jesus na sua casa. Quero falar-lhe em particular. E o Gediadá, que estava ali do lado, disse que sabia onde o Efraim morava, né? E Jesus virou para ele e falou assim: convém que a acompanhes, Gediadá. E o rapaz: mestre, conheceis-me? Jesus deu um leve sorriso assim e saiu andando. Por quê? Você sabe, né? E a Marta, com muitas dúvidas, voltaram para casa, porque o rabi queria conversar com ela a sós. Como que no meio de toda aquela multidão ele foi até ela? À noite foram à casa do Efraim. Chegando lá, a esposa recebeu-os muito carinhosamente, e a Marta, meio sem graça, falou: olha, foi Jesus que nos convidou para vir aqui e tal. E a senhora: seja bem-vinda, minha filha. Jesus está no quintal, no fundo da casa, conversando com meu marido, o Efraim. Já já eles vêm. E ela falou assim: sabe o que é? O meu marido, o Efraim, ele quer construir um quartinho lá no fundo da casa para reunir e estudar e conversar sobre o Evangelho de Jesus. Coisa linda, era o cristianismo nascente no planeta, né? A boa nova. E ela falou assim: então ele quer construir um quartinho lá no fundo, e ele pediu alguns conselhos para Jesus, porque Jesus já foi carpinteiro, como seu pai. E eu fiquei imaginando, já pensou? Jesus falando: não, pega essa madeira, põe para lá esse cara aqui. É muito legal, né? E daqui a pouco eles vêm. Bom, instantes depois, Jesus chega lá na salinha, né? E a sua chegada iluminou o ambiente, e o ar ficou levemente perfumado. E Jesus, sorrindo, convidou as pessoas, estava uma noite muito agradável, para ir lá fora, conversar sobre as árvores à luz da lua. E assim foi, as pessoas se dirigiram para lá, e Jesus falou, escutou, esclareceu. E à medida que ele falava com um com o outro, as pessoas foram se retirando, e a Marta foi ficando com o coração apertado, né? Porque... e a vez dela? Aí Jesus falou assim: então, Marta, queres a cura de Esther? Julgas que se ela estiver em condições físicas satisfatórias, melhor se defenderá das vicissitudes da existência? É isso que você quer? Senhor, esse é o meu pensamento. Eu temo pela sorte da pobrezinha quando eu me for. E Jesus falou assim: você vai partir, Marta? Vai viajar? Quando eu me for? Senhor, tudo indica que sim. Estou muito doente, tuço sangue, faltam-me as forças. Marta, e por que pedes pela tua filha e não por ti? Ela nunca pensou nessa hipótese, as mães, né? Ela pensava nas crianças. Não sei, mestre, parece-me justo colocar o bem-estar dela antes do meu. Amas tua filha, Marta? Sim, muito. E temo por sua sorte. O Gesiel é forte, vai saber se virar. Ela não, pobrezinha nesse estado, não fala, não se mexe, não ouve, acho que não vê também. E Jesus:
Marta, eu creio que você tem medo de alguma coisa a mais. Algo que está dentro de ti, que Jesus, o Rui falou agora há pouco que os Espíritos conhecem os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Imagina Jesus, né? Marta, tem alguma coisa dentro de ti que você procura esconder de você mesma, que você preferia não sentir. Por que esta criança te apavora? E a Marta, meu Deus, como é que ele sabe dos meus sentimentos, meus medos secretos? Porque era verdade. O fato é que sempre que ela estava próxima, que estava ali com a Esther, algumas sensações muito estranhas a invadiam, né? E ela sentia como se aquela criança daquele jeito pudesse lhe causar mal. Era essa a vibração, o sentimento da Marta. E ela não tinha explicação para isso. Ela falou para Jesus assim, ó, deve ser meus nervos, por isso que eu me sinto assim. Jesus perguntou se ela morava longe. E a Marta falou que há um dia de carroça, né? E ela falou da sorte que tiveram em relação ao Gediadá, etc, né? A sorte lá, o menino levou tudo aquilo. E Jesus então fez significativas considerações sobre o que ela considerava sorte, o acaso. Porque vocês sabem que sorte, azar, o acaso não existem, né? E Jesus falou também da importância da rogativa e da prece. E ele falou assim, em pensamento, Marta, você perguntou, o que faria Jesus? Lembra? Lá na escada? Pois é, ele falou assim, escutei suas rogativas, providenciamos a tua vinda. Foi o Senhor que enviou Gediadá? Sim, o bom Gediadá. Foi especialmente enviado, embora no plano consciente, ele mesmo não sabia. Os mentores, continua Jesus, tiveram um trabalho imenso para convencê-lo a bancar o intrometido na vida alheia. Meus amigos, questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, influem os espíritos nas nossas vidas? E a equipe do Espírito Verdade diz, muito mais do que imaginas, normalmente são eles que vos dirigem. Né? Lembra que o Gediadá falou que pensou a noite inteira no menino e tal, na Esther? Eram os mentores, especialmente enviados, para convencê-lo a tomar a atitude de levar a Marta e as crianças lá. E ele não tinha ideia, né? A gente não sabe essas coisas no plano consciente, né? E Jesus então prosseguiu, pediste-me por Esther, julgo acertado explicar-lhe as razões pelas quais desaconselhamos a cura de tua filhinha. Todo mundo aqui ia curar Esther, né? Eu também. Para tanto, continuou Jesus, recordarás uma existência pretérita, uma em especial, aquela que determinou os profundos laços entre ti e esta que conheces como Esther. E Jesus então falou da multiplicidade das existências, das reencarnações, né? E aplicou ali um passe e Marta mergulhou como que num transe. E aí, ela viu, num cair da tarde, um jovem, um rapaz, seguindo por uma estrada. Os sentimentos daquele jovem eram de raiva, impotência, ódio, uma insana paixão. Algumas horas depois, o rapaz, já de madrugada, chegou lá numa cidadezinha, deixou o cavalo amarrado fora da cidade ali, de madrugada, se esgueirando pelas ruas, atingiu a parte alta da pequena cidade, né, que era a região nobre, e chegou a um palacete, conseguiu burlar os guardas ali e subia as escadas daquela mansão. Parou diante de uma porta, hesitou, mas entrou.
Uma linda jovem, muito bonita moça, dormia e ele a observava. Naquela hora que ele viu a moça, aqueles sentimentos todos de ódio, raiva, rancor, etc., se amainaram. Mas ele olha do lado e sobre a cadeira um vestido de noiva. Aquela raiva toda voltou. Ele pegou uma almofada que estava ali do lado, fortemente sobre o rosto da moça. As lágrimas corriam, mas ele não parou. Morre, morre, traidora. Se não és minha, de outro não serás. Tem homem que tem essa mania, né? Alguns minutos depois, ele se evadia pelas ruas da cidade. Ele matou a moça. Essa tragédia teve início 6 meses antes. O nome desse rapaz era Esaú, e o da moça que ele assassinou chamava-se Samara. Um dia, quando ele ia se dirigir ao trabalho no campo, ele viu ao longe assim uma caravana muito rica passando, ficou curioso, começou a acompanhar, a caravana parou, ele também se esgueirando ali pelas árvores, e aí ele viu uma moça sentada assim na relva, descansando, né? E era a criatura mais linda que seus olhos já viram. E ele se aproximou assim por trás de uma árvore para ver melhor a moça, lindíssima. Um passarinho cantou assim, ela olhou e viu ele ali, atrás da árvore, né? Para evitar que ela gritasse, ele deu um salto, abraçou, tampou a boca da moça e dizendo: olha, você é a criatura mais linda que eu já vi. Eu não vou lhe fazer nenhum mal. Mais do que isso, eu quero me casar com você. O cara é rápido. Como que um raio surgiu uma paixão naqueles dois jovens corações. Em seguida ela foi chamada para continuar lá na caravana e ela sussurrou o nome da cidadezinha que ela morava e foi embora. Ele voltou para casa exultante, amava a Samara, renunciaria a tudo, aos seus costumes, às tradições, à família. Passou a ficar muito triste, irritadiço pelos campos ali. Ele era noivo, casamento marcado com a doce Raquel. Em função da mudança de comportamento, ficou meio mal criado. O pai da Raquel, o casamento estava marcado, chamou ele para conversar. O que está acontecendo? E ele abriu o jogo: não quero mais me casar com a Raquel. Na aldeia aquela notícia se espalhou como um raio. E ele, então desesperado, partiu à procura da sua amada. Foi lá a tentar achar a cidadezinha que ela falou. Com dificuldades, tudo acabou encontrando. Viam-se as escondidas, mas o namoro foi descoberto e os irmãos dela expulsaram ele da cidade, senão iriam matá-lo. Ele voltou para a aldeia dele, mas a sua vida ficou um inferno, né? Lá na aldeia exigiam que ele casasse com a Raquel, e ele, desesperado entre a paixão e o dever. 2 meses depois ele voltou lá para ver a Samara, disposto a abrir mão de tudo. Falou assim: ó, eu largo tudo, vamos fugir, né? Só que ela não teve coragem, ela recusou. Uma moça rica, toda aquela questão de família, ela na hora ali vacilou e disse que não, né? E mais do que isso, passaram-se 2 meses, como eu falei. O pai dela, sabendo daquele namoro furtivo, arrumou um casamento lá para ela, né? Que já estava marcado. Por isso que ele foi embora, ficou enlouquecido de ciúme, né? Ciúme corroendo a sua alma, vagava pelos campos e tal, e chegou até a expulsar a doce Raquel da sua casa, a noiva, né? Bem, e aí deu no que deu. Foi lá 2 meses depois, viu o vestido de noiva e assassinou a moça. Voltou, pegou seu cavalo, voltando para casa,
num primeiro momento, como acontece por aí, a gente vê no noticiário toda hora, né? Ele achou que eliminando a Samara, a paz retornaria ao seu coração. Mas logo em seguida, todo mundo que faz essas bobagens, né? Percebeu que foi muito pior. Arrependeu-se amargamente, a ponto de, desesperado, foi até a beira de um despenhadeiro, forçou o cavalo e se suicidou. E eu fiquei, inclusive, preocupado, fiquei com dó do cavalo, sabe? Porque, coitado do cavalo. O cara resolveu se suicidar, mas vai matar o cavalo também? Mas foi assim, né? O tempo passou, ele se suicidou então. Cerca de 100 anos depois, ao tempo de Jesus encarnado, renasciam Esaú, o assassino, suicida, como Esther. Samara, a linda moça que foi assassinada, como Marta. Entendeu agora? A Estherzinha era o seu assassino na vida anterior. Entendeu agora porque aqueles sentimentos, aquela coisa, né? A bondosa Raquel, a noiva do Esaú, que foi abandonada, como Gesiel, o menino, filho. Vocês não tenham dúvida que Deus reúne no cadinho do lar exatamente os desafetos do passado para que o amor possa superar as mazelas, as dificuldades. A família consanguínea não é um mar de rosas, ou é? Não é. Inevitável o reajuste. E a Marta, então, voltou ali na presença de Jesus como se estivesse retornando de um sonho, e ainda com as emoções daquela regressão, Jesus falou: Esther, sua filhinha, outrora Esaú, vejam vocês, roubara-lhe a vida de forma violenta e sem nenhuma possibilidade de defesa. Ela, na vida anterior, fora a lindíssima Samara, vestes luxuosas, joias, empregados, né? Gesiel foi a Raquel, como nós falamos, e a Marta, então, mestre, o que significam tais lembranças? Marta, Esther traz no corpo físico, os defeitos que são consequência do ato suicida, né? O corpo se destroçou ali naquela queda, o perispírito. Vocês já devem ter visto essas situações, a gente não tem tempo para discorrer melhor sobre isso, né? Mas a agressão que se faz ao perispírito num suicídio, e eu falo aqui com o maior respeito, com o maior carinho, com solidariedade, mas livre-arbítrio, consequências, né? Alguém que dá um tiro na cabeça, por exemplo, o perispírito vai ficar lesado, provavelmente numa próxima encarnação vai ter uma idiotia qualquer, também falo com respeito, mas é da lei de causa e efeito. A pior coisa que alguém pode fazer consigo mesmo é tirar a própria vida, porque ninguém morre, não é, senhora? Ele disse assim: o seu estado físico é consequência do ato suicida. Quando dilacerou seu corpo, além das culpas pelo violento assassinato. Na verdade, era um assassino e suicida. Tu, a vítima do passado, aceitaste a tarefa de auxiliá-lo para transformar-se. O amor, né? Aceitou receber como mãe, aceitou receber o Esaú na condição que veio Esther. E Jesus então disse: não pretendo curá-la, pois estaria privando-a, olha isso, gente, de valiosa oportunidade de aprendizagem e mudança. Seria pior. Ela terá que trabalhar, disse Jesus, os sentimentos infelizes que no passado a conduziram ao assassinato, ao suicídio. Posso afirmar-te
que em Ester, criança, vive o mesmo Esaú revoltado de antes. Era o Esaú, o mesmo espírito, ninguém muda. A morte do corpo físico não muda nada. Ninguém vai se tornar santo nem bandido pelo desencarne. Amanhã somos a mesma pessoa que éramos ontem. A vida continua. Pensas que ela não ouve, não vê, não sente? Jesus falando. Apenas não consegue exteriorizar seus sentimentos. Ou seja, a pequena Esther acompanhava tudo o que se passava. Marta começou a entender por que ela nasceu tão penosamente. Lembra que o parto foi muito difícil? Claro, aquele espírito não queria renascer como filha da mãe que ele mesmo assassinou. Por isso, é o tipo de encarnação compulsória, você sabe, né? Mas mestre, ela voltou, mas eu vou-me desta vida, provavelmente pouco tempo me resta. Lá vem a Marta, né, coitada, doente, né? Quem te falou isso? Eu te digo em verdade que longos anos habitarás sobre a terra. Cuidarás de teus filhos Gesiel e da Ester e de outros que virão. Todos se casarão, mas Ester será só, dependendo de ti e de teu companheiro, devendo amá-la, educando-a para o verdadeiro amor. E Jesus deu outras explicações preciosas, tudo. E a Marta, mas mestre, como é que eu vou fazer isso? Carinhosamente, Jesus falou assim: tendes a capacidade de superar os problemas, basta que abandoneis a condição de vítima. Imagina, se ela tinha condição de vítima naquela situação, imagina a gente, né? Que reclama de tudo, né? Abandoneis a condição de vítima, saindo da inércia daqueles que bradam Senhor, Senhor, aguardando pelos milagres. E Jesus voltou a falar dos supostos acasos, lembra naquela negócio? E a Marta falou assim, mas o senhor está se referindo ao Gediadá? E Jesus sorrindo falou assim, Marta, você se refere ao seu futuro marido como um acaso? Eu sou casada, Senhor. Eras. Teu esposo desperdiçou preciosa oportunidade, preferindo as ilusões humanas. No momento jaz em cova rasa, vítima de ladrões. O marido já estava morto. Superarás a perda. Também uma perda dessa, né? Superarás a perda. Gediadá será um excelente companheiro no futuro, auxiliando-te em tua tarefa. Liga-te a Deus, ora. E aí é o motivo principal da nossa fala de hoje. Ore, tudo isso Jesus falando, e diz o seguinte, que nem sempre o que desejamos é o melhor para a nossa evolução, para as nossas aspirações imediatistas. A gente só pensa por enxergar só essa vida, sabe? Deixemos na mão de Deus, Ele é que sabe. É a melhor forma de pedir. E Jesus concluiu. Vê o caso da Ester, por exemplo. Para ti, para nós, o ideal seria que eu a livrasse dos seus males da matéria, tornando-a fisicamente perfeita. Claro que Jesus podia fazer isso se quisesse, né? Só que jamais Jesus derrogou as leis divinas. Esses supostos milagres que a gente... Supostos não, eles aconteceram. Os milagres que nós vimos é porque assim tinha que ser. Não foi nenhum privilégio para esse ou aquele, né? E ele diz assim, nós, enxergas o presente, eu, a eternidade. Qual é o tamanho dessa encarnação, meus irmãos, perto da eternidade que nos aguarda, né? Agora vai, minha irmã, não te esqueças de reunir a família para o evangelho, para as orações diárias. E a Marta, então, percebendo que já estava na hora, foi saindo assim, e voltou para trás e falou assim, mas mestre, Gediadá, o senhor tem certeza? E Jesus explicou que Gediadá, na verdade, buscava alguém como ela,
Ele gostou dela, sabe? Queria uma companheira do jeito dela. Claro que tudo isso tinha uma conjunção, né? E ele falou assim: Gediadá trata-se de um antigo afeto seu. Quem vocês acham que era o Gediadá? Na trama que eu trouxe aqui. É difícil saber. Sabe quem era? Lembra que ela ia casar, que o pai escolheu um noivo? É o seguinte, ele amava a Samara. E aí, às portas da igreja ali do casamento, perdeu a noiva assassinada. E agora ele estaria realizando o seu desejo de casar-se com a Samara na condição de Marta e ele de Gediadá. Era o mesmo espírito, o noivo, né? É aquele. O acaso não existe. E aí voltaram para casa, muitas emoções, né? São tantas emoções, né? Alegria, pesar, marido e tal, perda, ganho, ilusões, verdades, mentiras. Voltou para sua casinha. 20 dias depois chegou a notícia que de fato o marido tinha morrido, né? Alguns meses de luto depois seguiram os três com Gediadá, né? Deu tudo certo, outros filhos vieram. Marta sempre dizia do poder do pensamento. Lembra que ela lá na escadinha, ela enviou essas mensagens e Jesus recebeu? E lembrava que Jesus não curou Esther porque não seria bom para ela. Assim agindo, não curando-a, contribuiu muito para a sua transformação espiritual. Somente viável no caso daquele espírito, através do encarceramento na matéria. É uma dádiva a determinadas deficiências que não permite que aquele espírito erre novamente, ou mais ainda, né? A gente tem que compreender isso. Solidariedade, mas compreensão. E para a gente ir encerrando, no tempo que o Rui me deu, né? É o seguinte, como eu disse no começo, essa impressionante história foi narrada por Leon Tolstói, né? E ao final do conto, da história trazida por Leon Tolstói, uma história de quase 2000 anos, a própria Esther escreveu, espírito, aí as palavras são de Esther, né? Ela disse assim, um dia, escreveu uma carta, um dia, muitos séculos atrás, aquela conhecida como minha mãe, levou-me a Jesus. Eu estava preso em um corpo de uma meninazinha doente, disforme e indefesa. O profeta não me curou. Escutei sua negativa e odiei-o. Estava lá, né? Estava inapelavelmente condenado à prisão naquele corpo defeituoso. Eu estava então com quase 3 anos. Ainda era Esaú. Gediadá, amigo e benfeitor, com um amor que transcende aos laços de sangue. Quantos amigos que a gente encontra, né? Laços afetivos, de afinidades, não necessariamente de sangue. Gediadá fez com que as mágoas do passado fossem pouco a pouco superadas. Com o passar dos anos, consolidou-se em mim a encarnação como Esther. Lenta, gradativamente, operou-se uma transformação espiritual, aquela mencionada por Jesus, através do seu evangelho e do ensino de meus pais. No início, repudiava o evangelho, porque Jesus recomendou que eles orassem, estudassem o evangelho. No início, repudiava o evangelho, mas suave e docemente, aquelas palavras começaram a penetrar minha alma, até que a certa altura eu ansiava pela hora em que a família se reunia para o evangelho de Jesus, com Jesus. 25 anos permaneci na terra. Ao abandonar o corpo que me fora abençoada prisão, diz a Esther, sentia-me feliz como Esther. Queridos irmãos, obrigado pela paciência. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.